21 dias de jejum. A verdade do perdão dos pecados não é apenas a base, mas a fonte de todas as outras bênçãos. Alguns dizem que se trata de algo básico, um assunto para novo convertido, mas o perdão dos pecados é o fundamento da vida cristã. Se você já recebeu luz do Evangelho da Graça, então sabe que todos os seus pecados passados, presentes e até futuro já estão perdoados. Quando dizemos isso, sempre se levanta oposição dizendo que esse ensinamento leva as pessoas para o pecado, mas creio que é justamente o oposto. Quando as pessoas não estão firmadas no perdão dos pecados, elas não desfrutam da presença de Deus. E quando não desfrutam da presença de Deus, elas não têm força para vencer. Todas as vezes que pregamos o verdadeiro evangelho, as pessoas são libertas do pecado. Em Romanos 1,16, Paulo diz que não se envergonhava do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Veja bem o artigo definido aqui. Ele é o poder. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Não pense em salvação apenas no sentido de ser livrado da ira de Deus, saindo do inferno e indo para o céu. A palavra salvação é sotéria no grego, de onde vem a palavra sozo. Salvar em grego, que significa saúde, restauração, preservação, proteção, bem-estar e paz. A salvação é uma bênção muito grande. Deus salva você em todos os sentidos. Se, por exemplo, você for viciado em algum hábito impuro, Ele o salvará desse hábito. Esse é o poder de Deus para a salvação. Mas, infelizmente, estamos procurando o poder de Deus em muitos lugares, exceto no lugar onde as Escrituras nos dizem que Ele se encontra, no Evangelho de Cristo. Em outras palavras, se pregarmos o Evangelho de Cristo, haverá resultados poderosos. Quando Deus enviou seu Filho, Ele decidiu chamá-lo de salvação, em hebraico Yeshua. No Novo Testamento grego é sotéria. Então, se Jesus estivesse na Grécia, eles o chamariam de sotéria, que significa salvação. Mas o seu nome é em hebraico Yeshua, que vem de Yasha e significa salvar, resgatar, curar, proteger, preservar, curar. Nós deveríamos pregar a mesma mensagem que os apóstolos pregaram. Vou colocar alguns exemplos da pregação de alguns homens de Deus, como Paulo, Pedro e João. A proclamação de Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele que teve a maior revelação do Evangelho. Ele escreveu 3/4 de todo o Novo Testamento. E o que ele pregava? Em Atos 13, do 14 ao 41, temos registrada uma de suas pregações, cujo clímax é quando ele proclama a remissão dos pecados. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 38 ao 39. Paulo fez uma proclamação. Portanto, seja conhecido a vocês, irmãos, que por meio deste homem é anunciado a vocês o perdão dos pecados. Essa é uma proclamação completa e irrestrita. Ele não disse que o perdão dos pecados é dado àqueles que se arrependem o suficiente de seus pecados. Ele não disse que é apenas para aqueles que têm um coração voltado para Deus. Nos tempos antigos, quando se fazia uma proclamação do rei, lia-se um pergaminho com o selo ou assinatura do rei. Paulo diz que, por meio desse homem, Jesus Cristo, é anunciado a você o perdão dos pecados. Deus está fazendo uma proclamação a todo homem. Ele não diz que você deve fazer isso ou aquilo, simplesmente faz uma proclamação dizendo que os nossos pecados estão perdoados. Isso significa que todos estão automaticamente salvos? Claro que não. Ele diz: todo que crê é justificado. Precisamos crer. O que você faz quando crê? Você não faz nada, apenas recebe a proclamação. É uma proclamação, o trabalho já foi feito. Deus fez o trabalho, Ele enviou seu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus tomou os nossos pecados, colocou-os sobre o seu Filho, que morreu como nossa oferta pelo pecado, e no terceiro dia o ressuscitou dos mortos, sem pecado. O que significa que todos os nossos pecados foram eliminados por Cristo, de uma vez por todas na sua morte.
e essa proclamação deve ser enviada para todo o mundo. Você recebeu o perdão dos pecados? Esse perdão é para toda a sua vida. Se cada vez que cometer um pecado você questionar o perdão, então ele nunca foi realmente perdão dos pecados. No Velho Testamento havia uma forma de perdão que era gradativa. As pessoas iam ao templo e eram perdoadas uma vez por ano, no dia da expiação. E assim os seus pecados eram cobertos por mais um ano. Mas Jesus Cristo veio para que o perdão não fosse aos poucos. Ele nos deu um perdão que é para sempre. Em outras palavras, nesta manhã, se você perdeu a calma em casa, você está perdoado. Mas veja a advertência de Paulo no verso 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores. Atos 13:40. Você sabe quem eram esses desprezadores? Eram desprezadores da graça, aqueles que simplesmente desprezaram o que Paulo havia acabado de pregar sobre o perdão dos pecados e a justificação. Ele os avisa: desprezadores, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Atos 13:41. Muitos daqueles que desprezaram a graça não acreditarão de forma alguma, não importa o argumento. Por que Paulo encerrou uma proclamação tão gloriosa com uma advertência? Porque ele sabia que haveria aqueles que desprezariam a graça. Ainda hoje existem esses desprezadores. A mensagem de João. Em 1 João 2,12, o apóstolo João nos escreveu dizendo: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. A palavra filhinhos é teknon no grego. Essa é uma palavra genérica usada para designar todos os filhos de Deus. Significa filhos queridos de Deus, filhos preciosos. Quer você seja um cristão idoso, quer seja um cristão avançado como Paulo, ou apenas um jovem cristão nascido de novo, somos todos teknon, filhinhos de Deus. Então todos os crentes são teknon? E o que o João diz a eles? Seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. É uma proclamação. João não conhece todas as pessoas para quem está escrevendo, mas mesmo assim ele diz que os seus pecados são perdoados. Como você foi perdoado? É porque você é bom? É porque você se arrependeu forte o suficiente? Porque confessou todos os seus pecados? Porque orou por tempo suficiente? Ele nos conta, é por causa do seu nome. Precisamos acordar todos os dias e lembrar que essa verdade sobre o perdão dos pecados é fundamental. Alguns já não ensinam mais sobre isso, pensam que se trata de algo muito trivial. Outros dizem que não falamos de arrependimento o suficiente, mas arrependimento é metanoia e significa mudança de mente. Assim, você costumava acreditar que podia salvar a si mesmo por suas obras, mas agora não mais. Houve uma mudança de mentalidade. Você agora crê que tem remissão de pecados por meio de Cristo. Essa metanoia vai acontecer muitas vezes, e até de forma inconsciente, porque a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Onde há perdão dos pecados, ali há vida e todas as bênçãos. Não obtemos o perdão pelas nossas boas obras, mas as boas se manifestam quando cremos no perdão dos pecados. Quanto mais pregamos o perdão dos pecados, mais boas obras vemos. Quanto mais consciente você estiver de que está perdoado, mais você fará boas obras. Entretanto, se você não tem certeza de que está perdoado de todos os seus pecados, então vai tentar produzir obras mortas. Há uma diferença entre obras mortas e boas obras. Deus deseja que o seu povo produza boas obras, não obras mortas. Mesmo que haja muita atividade, muita instituição e muito trabalho sendo feito, até mesmo trabalho missionário, ainda assim pode ser um trabalho morto para Deus. Pode beneficiar muitas pessoas, mas ainda é uma obra morta para Deus. Eu não quero obras mortas, quero boas obras, quero obras de vida. O perdão produz verdadeiro temor. Martinho Lutero disse: remova o pecado da consciência, e ele também será destronado do coração. Quando a dívida do pecado não está mais em sua consciência, o pecado não terá mais domínio sobre você. O que produz temor do Senhor é o perdão dos pecados. Temor é aquela sensação de perplexidade. Como Deus pode ser tão bom para mim?
Em muitas igrejas pentecostais, as pessoas ficam aterrorizadas quando o profeta diz que tem uma revelação do Senhor para elas. Nunca tenha medo de supostos profetas. E se eles vierem até você e apontarem um pecado que Jesus perdoou, estarão operando debaixo de um espírito familiar, porque só o diabo pode se lembrar dos seus pecados. A cláusula principal da nova aliança é: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8:12. Deus é todo-poderoso, Ele pode se fazer esquecer, mas Ele se lembrou de todos os nossos pecados no corpo de Jesus. Você acha que Deus só tirou os seus pecados do dia em que você nasceu até o dia em que você aceitou Jesus? Ele não perdoou apenas os seus pecados passados. Não, Ele levou todos os seus pecados, cada um deles foi pago, e é isso que significa agora estar perdoado. Ele pagou tudo. O fato de sermos perdoados não significa que não haja correção. O Senhor nos corrige, mas sempre no contexto do perdão. Muitos acreditam que as pessoas deixam de temer a Deus quando não são advertidas da ira divina. Mas o verdadeiro temor não é ter medo de Deus. Davi diz que o verdadeiro temor é resultado do perdão dos pecados. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmos 130, 3, 4. O perdão é para que haja temor. Quando você se esquece do perdão, o temor se vai. Quando esquecemos o perdão, não avançamos. Mais do que outros apóstolos, Pedro sabia o poder do perdão na vida cristã. Por isso, em 2 Pedro 1, 5, 9, ele escreve que a base de tudo é lembrar-se do perdão. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. 2 Pedro 1, 5, 9. Aquele em que essas coisas estão ausentes é porque se esqueceu do perdão dos pecados. Quando esquecemos que somos perdoados, temos problemas espirituais. Quando lemos sobre homens vendo só o que está perto, lembramos-nos de Eli e Samuel. Ele representa uma geração que ficou cega porque não entendeu o perdão dos pecados. Deus o rejeitou por causa da cegueira. O que entristece o Senhor hoje? Há 5 menções na Bíblia de que José chorou. José é o tipo mais perfeito de Cristo nas Escrituras. Ele era o amado do Pai. Jesus também. Foi rejeitado por seus irmãos. Jesus também foi por seus irmãos judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E quando o rejeitaram, ele se tornou o pão da vida para o mundo gentil. Assim é o nosso Senhor Jesus por 2000 anos. Mas Deus não se esqueceu de Israel, nem José se esqueceu de seus irmãos. Quando ele os viu pela primeira vez, a Bíblia diz que ele os reconheceu, mas eles não reconheceram José, e seu coração estava tão comovido que ele chorou. Ele chorou pela primeira vez. Ele chorou por 5 vezes, mas quero me deter nas 2 últimas. Em Gênesis 51, José chora sobre o peito do seu pai, que havia falecido. José teve de vencer a tentação da amargura. Ele deve ter esperado que seu pai fosse buscá-lo, mas este nunca apareceu. Ele não sabia que seus irmãos haviam mentido, dizendo que ele tinha morrido. Todos nós, em algum momento, seremos tentados a ficar amargurados com Deus. Rejeite isso em sua vida. Gênesis 49, 33 a 50. Depois que seu pai morreu, José chorou novamente. Não se esqueça de que ele é uma grande foto de Jesus. Durante o tempo de separação de seus irmãos, José teve uma noiva gentia, e Jesus tem uma noiva gentia há 2000 anos, mas ele não esqueceu sua casa. A razão pela qual estou lhe mostrando o paralelo entre José e Jesus é para que você saiba o que entristece Jesus hoje. Esse foi o choro final de José. E por que ele chorou? Isso é importante para que você entenda o que entristece o Senhor nos últimos dias.
Quando os irmãos de José viram que o seu pai estava morto, eles disseram: talvez José nos odeie e possa nos retribuir por todo o mal que fizemos a ele. Mas José os tinha perdoado? Sim, quando ele disse: eu sou José, seu irmão. Naquele momento ele os perdoou. Ele disse: aproxime-se de mim. Ele já os tinha perdoado, então é como a experiência do novo nascimento. Os irmãos de José haviam se esquecido do perdão que tinham recebido. Quando José se revelou a eles em Gênesis 45, eles foram perdoados. Isso aponta para a nossa experiência de conversão, quando o Senhor se revelou a nós. No entanto, é possível ser salvo e ainda duvidar do amor do Senhor? Olhe para aqueles irmãos. Eles enviaram mensageiros a José dizendo: antes de seu pai morrer, ele ordenou dizendo: assim dirás a José: rogo-te, por favor, perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Gênesis 50, 15 e 23. Eles estavam mentindo. O pai não disse isso. Eles não acreditaram que estavam perdoados. José chorou quando eles falaram com ele. Esse é o último choro de José e é um sinal profético do que entristece o coração do Senhor nesses dias. A igreja não sabe, não acredita que ela está perdoada. Os pregadores realmente não acreditam que essa seja uma verdade muito importante. Alguns pregadores pensam que isso é algo básico e elementar. Talvez digam que ele está chorando porque há muito pecado na igreja. Ele veio morrer pelos pecados. Pecados não o chocam. Não somos a favor dos pecados, já disse claramente. Somos a favor da santidade, mas a questão é como chegar lá. Algumas pessoas acreditam que é pelas suas obras. Nós acreditamos que é pela graça. O centro da mensagem é o perdão dos pecados. A mensagem central do Evangelho é a cruz, e o perdão dos pecados é o centro do sacrifício da cruz. Precisamos sustentar essa verdade hoje.